Olá, eu sou Elânia Colini e hoje eu vou continuar falando a respeito de nutrição. Cada vez mais as pessoas estão ficando perdidas em relação à nutrição e cada vez mais tem gente oferecendo produtos milagrosos assim para você comprar, sendo que não existe um medicamento, um produto, não, tudo é resumido a estilo de vida. E assim, a gente tem essa ilusão da cura milagrosa. Às vezes a pessoa acha que aquele medicamento ou aquele alimento vai curar a pessoa, mas não é assim que funciona. Já eu acho que com os meus vídeos anteriores deu para entender que não é assim que funciona, né? Que a gente vive em um ciclo meio que intermináveis de novidades, né? A indústria farmacêutica está sempre colocando coisas novas e a alimentícia também. A cada semana, né, tem uma nova promessa. É uma cápsula, é um medicamento, é alguma coisa revolucionária, é o segredo que ninguém te conta. O segredo que ninguém te conta, assim. Difícil, né? E assim, toda vez que eu começo a ver um vídeo assim, eu já paro assim pra pensar que não, essas coisas não existem, né? E aí aquela coisa da técnica também milagrosa, milenar, que aquela coisa do segredo tava escondido, ninguém sabia, agora sabe, um iluminado ficou sabendo e aí vai repassar pra todo mundo. Não é assim que funciona, né? E assim, os profissionais, a indústria, as pessoas estão vendendo de tudo, umas ideias assim mirabolantes que parecem, sei lá, discursos sedutores, né? Como eu disse, é um segredo que ninguém conhece, que eu fui iluminado, sei lá. Enfim, uma divindade baixou e agora eu sei da verdade e eu vou passar isso pra vocês. E aí mostram pessoas fazendo depoimentos assim, depoimentos emocionantes a respeito daquele medicamento, porque como eu sempre digo, não é uma coisa só, não é um medicamento, não é um alimento, é um fator de conjuntos. Eu vejo depoimentos de pessoas falando que se curaram de doenças e aí quando você vai ver, ela muda estilo de vida, ela muda a forma como ela gerencia o estresse, ela vai mudando várias coisas e você percebe que é um conjunto, entendeu? É um conjunto de tudo isso. E assim, o que se vende não é saúde. O que está sendo colocado aqui, o que está sendo vendido não é saúde. É a esperança embrulhadinha em marketing. É isso que está sendo vendido para você. E assim, imagina, você tá doente, você quer se curar, você acredita naquilo, é claro que você vai comprar essa ideia, pelo menos comprar a ideia. Talvez você não compre o produto, mas você vai comprar a ideia, você vai acreditar nela. E talvez por um tempo aquilo vá fazer sentido, vai até te fazer melhor, porque você acredita. Sabe? Né? Você vai acreditando naquilo, mas no fundo aquilo não dá muito certo, né? Porque, como eu disse, é só uma esperança embrulhadinha, né? Em marketing. E assim, a cada nova tendência, as pessoas se afastam ainda mais do essencial. Vocês já repararam que às vezes vem um alimento novo e todo mundo sai comprando e comendo porque aquele alimento, sim, aquele alimento é completo, é isso e aquilo, e aí depois passa um tempo e vê que não é bem assim? Claro, é ótimo incluir esses alimentos no nosso dia a dia, mas não é aquilo que vai te trazer aquele benefício todo que é dito, entendeu? Eu acho que quando tem um alimento que é muito nutritivo, que é muito bom, você inclui ele na sua dieta, mas não é só ele que vai te trazer tudo aquilo que você precisa, né, em relação à saúde. E assim, a gente passa a acreditar assim que a saúde é algo que se compra. A gente começa a construir esse tipo de imaginário, né? Que eu posso sim comprar saúde no frasquinho
né, do suplemento ou do medicamento ou o alimento, a gente acha que é isso, mas não é. Não é assim que funciona. Mas a verdade é que, por mais simples que pareça, é que existe, que não existe essa história de milagre, gente, não existe. É um fator de vários conjuntos, assim. É uma constância, é um autocuidado, é a conexão com si mesmo, e a conexão com o que é natural, é essa mudança de estilo de vida, sabe? A base de uma vida verdadeiramente saudável nunca saiu de moda, na verdade. Nunca saiu de moda. O que acontece é que parece que a gente tá esquecendo, ou parece que a gente não quer entrar nessa moda, não, né? Essa moda antiquada. A gente quer o mais fácil, o mais simples, né? Só que engraçado que o mais simples é o mais poderoso. É o mais simples. É comer comida que te nutre e respeita teu corpo. Comida que é segura para você comer, de preferência os orgânicos. Mas se você não tem como comprar orgânico, só uma comida de verdade já tá ótimo, entendeu? Se mover, a gente tem que se mover o tempo todo, fazer exercício físico, caminhadas, o que seja, mas todo dia a gente tem que se mover, mesmo que se for uma forma assim leve, prazerosa, né, como dançar, tem que se mover. O corpo, a gente nasceu para estar em movimento, então a gente tem que movimentar esse corpo de alguma forma. Gerenciar o estresse, né, porque gente, a gente tem que aprender a respirar, pausar e olhar para dentro, assim. A gente tem que tentar evitar também conflitos, estresse gerados sem, sabe? Porque às vezes a gente começa a gerar um estresse a respeito de algumas coisas que nem precisa. Que você nem precisa gerar esse estresse e você tá lá e você tá, sabe? Então é importante, assim, ter uma pausa, respirar, ver o que você pode fazer para diminuir esse estresse, porque não dá, gente. A gente já vive num mundo extremamente estressante e colocar mais estresse para nossa vida é complicado, é difícil. Gerenciar os laços afetivos. Tem muita gente que não se importa, que acha que isso não faz diferença nenhuma, mas porque quando a gente tá com pessoas que a gente ama do nosso lado, a gente já tem até, estudos que comprovam, né? Eu falo muito isso, mas é verdade. Não precisa nem muito de estudos para comprovar isso, que quando você tem laços afetivos, você adoece menos. Não precisa, isso é óbvio. Quando você tá com a sua família, quando você tá com amigos que você gosta, você se sente melhor, se sente bem, entendeu? Quando tá com seus filhos, você tem esse sentimento de se sentir bem, de se sentir melhor. Quando você tá especialmente com pessoas que você ama, você sente prazer em estar com a pessoa, e a gente sabe disso. Conforme a gente também vai envelhecendo, infelizmente a gente parece que vai perdendo todos os amigos, os laços vão ficando cada vez mais difíceis até de fazer novos laços afetivos, conhecer pessoas que você tenha uma conexão verdadeira. Então tentar fazer com que fortalecer os laços que você já tem e mantê-los, né? Porque a gente não quer adoecer, então vamos fortalecer esses laços aí com as pessoas que a gente ama. E fazer o que se ama, né? Fazer o que se ama, porque propósito também alimenta. Quando você tem um propósito e você faz e você gosta e você sente prazer, ele também alimenta a sua alma. Então eu acho importante sempre separar um tempinho, por mais que sua vida seja corrida, você faça milhões de coisas, sempre separar um tempinho para você poder fazer aquilo que você ama. Se você não trabalha com o que você ama, separe um tempinho para fazer aquilo que você gosta, para você nutrir principalmente a sua alma, né, sua mente. Dormir bem, né, porque é no silêncio do sono
que o corpo se cura. Então a gente tem que dormir bem, tem que dormir no mínimo 7, 8 horas, né? Depende muito do seu organismo, mas a gente tem que dormir bem, num lugar silencioso, sem luzinhas, sem nada ligado, tentar fazer com que esse sono seja reparador. Se você não consegue dormir bem por algum desequilíbrio, vá ver o que você pode fazer em relação a isso, mas também faça a higiene do sono, entendeu? Para de ficar vendo celular umas 2 horas, 1 hora antes de dormir. Tenta ler um livro, de preferência um livro bem chato, pega um livro bem chato mesmo, que é um livro que é difícil de ler, que você vai começar a ler na cama, leva pra cama, começa a ler na cama, que ó, rapidinho você dorme, você dorme porque você não vai aguentar. Tentar ver umas técnicas assim de respiração também para ver se consegue dormir. Tentar primeiro ver de uma forma natural, mas você vê que não é algum desequilíbrio mesmo, tentar resolver isso com algum tipo de medicamento, suplemento também, porque não dá para você ficar a noite inteira sem dormir. Se você não dorme bem, o seu dia inteiro vai mal e todas as outras bases, né? Não adianta. Você dorme mal, acaba comendo mais do que devia no outro dia e come mal e às vezes isso vira um ciclo, né? Vira um ciclo que você não consegue sair disso. Então, se você não consegue de uma forma natural voltar a dormir bem, procura ajuda, que eu posso falar por causa própria. Depois que eu comecei a dormir a noite inteira, parece que o dia você já acorda feliz, né? E o dia que você não dorme nada, dorme super mal, você não funciona muito bem. Então, tem que tentar dormir bem. E tudo isso não custa caro, a gente sabe disso, não custa nada. Isso é mais... tem a ver com o tempo, com o nosso tempo. Não, o nosso tempo custa caro, né? Pensando assim, o nosso tempo custa muito caro. Mas se a gente está gastando ele com coisa que vai nos trazer qualidade de vida, vai nos trazer saúde, então a gente tem que investir nisso, né? E assim, ó, tudo que é bom pra gente não vem num frasquinho com rótulo bonito, não vem com selo de qualidade, entendeu? Não vem com nada disso. Porque o que é simples pode ser profundamente transformador. Você começar a comer mais frutas, mais legumes, mais vegetais, sementes, grãos, sabe? É muito simples, é muito fácil, entendeu? Ao invés de comprar lá um suplemento que custa uma fortuna e ele diz que vai te trazer saúde. O nosso corpo, ele precisa dos nutrientes in natura para funcionar bem. Eu uso suplemento, eu acho que suplemento, na falta, é ótimo quando tá faltando, quando o teu corpo tá sinalizando que aquilo tá faltando, mas junto com os nutrientes você tem que tomar o suplemento, junto com a comida mesmo, com as frutas, com os legumes, com a carne, você tem que tomar esse suplemento, porque assim vai fazer diferença, entendeu? Porque se você só tomar suplemento e continuar com a dieta que você tem, vai parecer que não tá funcionando. E não vai estar funcionando. Que a verdadeira saúde não está nas fórmulas mágicas, no medicamento, não está. Está no cotidiano, de quem cuida de si com consciência, né? Equilíbrio e respeito. Você cuida de si com consciência, você cuida do seu corpo com respeito, será com equilíbrio. A gente às vezes cuida do outro dessa forma, mas a gente não consegue cuidar de nós próprios, entendeu? Então começa a olhar para dentro de si, começa a olhar para você com consciência, que é tudo muito simples e você consegue mudar o seu estilo de vida para ter mais saúde. E as pessoas que querem empurrar uma certa narrativa porque seus lucros dependem disso, onde usam o que for, né, para que vocês cheguem às conclusões que eles querem que vocês vejam, assim, te enganando, fazendo você acreditar que tomar um medicamento
para sempre. Vai te dar a falsa liberdade para continuar agindo agindo da forma que você age sem problemas, do tipo, você descobre que tem um problema e aí o médico, ao invés de ajustar a sua dieta, falar para você mudar o seu estilo de vida, explicar as complicações para você, o médico simplesmente te dá um remedinho e fala assim para você: pode tomar um remédio que tá tudo certo, vai dar tudo certo, a gente vai controlar esse problema que você tem. E aí a pessoa sente a liberdade de fazer o quê? De continuar com o estilo de vida que ela tem. Bebendo, comendo demais, tendo uma vida sedentária, né? Então, a gente tem que entender que às vezes essas narrativas que a gente ouve de profissionais, de pessoas, a gente tem que repensar, porque se você, igual o suplemento, se você tá tomando suplemento, mas você não tá mudando o seu estilo de vida, você também não tá comendo o que tem nutrientes, o que tem minerais, o que tem fitoquímicos, não vai adiantar muito. O suplemento, ele vai te ajudar, mas não da forma que seria se você estivesse fazendo tudo certo. Igualzinho o remédio. O remédio, ele remedia, é isso que o remédio faz, ele remedia, ele não te cura. Muito pelo contrário, quando você começa a tomar o remédio, você começa a não se preocupar, você pensa: não vou me preocupar porque eu estou tomando o remédio, então eu posso comer tudo que eu quiser, posso beber, posso fazer o que eu quiser, porque eu estou tomando o remedinho todos os dias, e aí tá tudo certo. Mas não, tem que ficar atento com isso, entendeu? A gente tem que ficar muito atento com esse tipo de coisa, assim. A gente não pode ficar agredindo o corpo, achando que pode agredir o corpo e nada vai acontecer, né? E aí, dessa forma, essa história vai se perpetuando, né? Que você pode ir lá tomar um remedinho e ficar remediado e continuar fazendo tudo que você quer. Mas a verdade é que tudo se resume a dinheiro, gente. Vamos começar a entender isso. Tudo se resume a dinheiro. Se o médico falar para você mudar o seu estilo de vida, sabe, te dar um chacoalhão, te explicar, falar que você tomando o remédio vai ser pior, que você tem que mudar o seu estilo de vida, que você tem que melhorar, você tem que se exercitar, tem que dormir bem, tem que comer bem, sabe o que vai acontecer? O paciente, ele simplesmente vai ficar curado. E aí, o que vai acontecer? O profissional fica sem esse paciente. Então, o que acontece? Não é dito, não é instruído. Então, você continua indo por anos e anos com esse profissional e tá tudo certo. Então, a gente tem que começar a refletir a respeito disso, né? Porque quando a gente aplica mesmo um bom senso, quando a gente cuida do paciente e assim, a gente não cuida, a gente que eu digo os profissionais, né? Eu não cuido de ninguém, eu só estudo e passo que eu estudo para vocês. Mas quando o profissional, ao invés de começar a tratar os exames, nossa, quando eu vejo que o médico tá tratando os exames, não a mim, eu nem volto mais no médico. É sério. E quando ele leva os parâmetros do laboratório à risca, aí que eu não volto mesmo. A gente consegue ver resultado clínico quando o médico tá querendo cuidar de você. E a questão da cura com a saúde é respondida muito claramente quando o profissional que está te atendendo, ele tá cuidando de você, sabe? Só de você. Ele quer que você fique bem, quer que você fique curado. E eu acredito até que tem médicos, não são todos, né? Nutricionistas também não são todos, mas que não entendem que se você ficar curado, se você ficar bem, aí que você vai querer ir nele. Aí que todo ano você vai querer fazer um check-up, vai ver se tá tudo bem, vai falar o que tá acontecendo, o que deixa de acontecer, porque assim, não é sempre que a gente consegue também levar a vida do jeito que era para ser, do jeito que a gente gostaria de ser. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente começa, né?
deixa de fazer uma coisa, deixa de fazer outra, a gente começa a envelhecer, precisa um pouco mais de atenção. Então, você, quando tiver um médico que trata você, não seus exames, quando você confia, pega na mão desse médico e vai e deixa todo o resto, né, que quer vender lá o marketing embrulhadinho, né, esperança embrulhadinho em marketing, deixa todos esses, sabe, pra lá. Dê um likezinho pra mim, eu achei que eu não ia fazer isso, mas eu comecei a fazer, sabe por quê? Você é a pidona, né, do like, se inscreve no canal, dá um like, deixa um comentário, eu jurava que não ia fazer isso, mas é porque toda vez que eu vejo que mais pessoas viram meu vídeo, eu acho bacana, eu falo, nossa, tô fazendo alguma coisa relevante. Quando eu vejo que tem mais curtidas, também acho a mesma coisa. E assim, dá aquela vontade de continuar, de prosseguir, né? Porque você fala, acho que tá sendo relevante, acho que as pessoas estão ouvindo isso, quem sabe elas estão aplicando um pouco, quem sabe elas estão pelo menos refletindo a respeito disso, e me dá mais ânimo para fazer mais coisa. Então, né, deixa um like, comenta, se inscreve no canal se você não for inscrito, diz aqui pra mim o que você quer que eu traga pro canal. Como eu disse, eu gosto muito de falar a respeito de nutrição, eu tô fazendo uns cursos a respeito de nutrição e inteligência artificial que eu tô ficando assim impressionada, assim. Se fosse tudo usado para uma coisa boa, nossa, ia ser maravilhoso, né? Eu imagino. Mas eu sei que não é bem assim que funciona. Mas eu também vou querer trazer esses cursos que eu venho fazendo pra gente se ajudar, sabe? Pra gente ter essa nutrição forte que eu falo, ter essa nutrição de qualidade, entendeu? Ter uma vida melhor, pra gente poder entender as coisas, porque tá difícil conviver com tantas pessoas querendo te vender o que você não precisa, tá difícil. Então vamos se juntar e vamos caminhar, gente, é isso. Fiquem bem, bebam bastante água mesmo, água hidrata. Um dia eu trago um vídeo falando a respeito da água, como é importante, a gente nem imagina, né? E até a próxima semana, gente. Tchau!